Estamos chegando até você com a série Restaurando o Princípio da Honra. E estamos aí falando sobre a importância de honrarmos a Deus. E olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30, diz assim, ó: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: promete à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha o que o Senhor está falando aqui, não é? O contexto aqui, nós sabemos que é a família do sacerdote Eli. Aqui Deus está falando com Eli, por quê? Porque ele acabou desonrando Deus para proteger a sua casa, a sua família e os seus filhos, não é? Eli acaba desobedecendo a Deus por causa do erro dos seus filhos. Ele não corrigiu. Eli era um homem bom? Era. Eli era um sacerdote que até então já estava velho, não é? Mas naquele tempo ele desobedeceu a Deus, desobedeceu os mandamentos do Senhor para proteger os seus filhos. E eu queria chamar a tua atenção para isso. Uma das formas de honrarmos a Deus é obedecendo os mandamentos do Senhor, né? Às vezes a gente não tem esse entendimento, não é? A melhor forma de nós honrarmos a Deus é obedecendo os princípios da sua palavra, obedecendo a Deus aí nos mandamentos, porque às vezes nós nos perdemos um pouco, né? No vídeo anterior eu falei que uma das formas de estarmos honrando a Deus era também com os nossos bens, não é? A nossa adoração perfeita, tanto em louvores, em gratidão, como em ofertas, não é? Mas aqui nós vemos um descumprimento da palavra de Deus, não é? Aqui Deus dizendo, olha, é como se Deus tivesse dito, olha para mim, agora você está fora, não é? A desonra é para Deus como um desprezo. Quando eu não obedeço a Deus, não é? É considerado para Deus aqui, ó, desprezo. Então, querido, Deus disse aqui, ó, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, ou seja, quando eu não obedeço a palavra de Deus, quando eu não obedeço os mandamentos de Deus, é como se eu desprezasse o próprio Deus, né? Eu costumo dizer que Deus, ele é espírito, Deus não está aqui, não é mesmo que a gente possa ver ou tocar ou palpar. O que que tem? Tem os seus princípios, é a palavra dele, os mandamentos dele. Então, para mim honrar a Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então, tem gente que diz, não, mas eu honro a Deus. Honra a Deus, mas não cumpre aqui princípios tão simples como esse. Honrar, por exemplo, pai e mãe. Nós não vamos ainda falar aqui nesse vídeo sobre isso, mas um exemplo aí tão simples. Não, mas eu sou uma bênção, eu prego, eu canto, eu evangelizo, só que às vezes está desonrando a Deus, desobedecendo um princípio como esse, não é? Então, querido, nós vamos ver mais adiante também a importância de honrarmos aí nossos irmãos. Então, assim, para mim honrar a Deus, eu preciso estar conscientemente, intencionalmente obedecendo a palavra de Deus. Aqui, esse moço, Eli, ele teve assim momentos, eu creio que ele teve a oportunidade de corrigir os seus filhos, de chamar os seus filhos, de dizer, olha, isso está errado, isso não é o correto, mas ele não fez, ele protegeu, não é? E muitas vezes nós, para protegermos, não é? Por causa do amor, não só a filhos biológicos, mas às vezes filhos espirituais que precisam ser confrontados em amor, precisam ser chamados mesmo, né? Para correção em amor, para que acordem, né? Como eu falei no outro vídeo sobre a importância disso, de nós como sacerdotes, como líderes, pastores, nós ensinarmos o caminho correto, os mandamentos de Deus. E aqui nesse vídeo
eu quero novamente chamar a atenção, porque o próprio Deus está dizendo, ó, eu vou desprezar aqueles que me desprezam, aqueles que me desonram, né? E aqui a desonra foi não cumprir o mandamento de Deus. Nós sabemos que para estar ali na casa, né, no templo, estar ali sacrificando como sacerdote, eles precisavam ter uma conduta correta, uma conduta, e eles estavam se prostituindo dentro do templo. Eles estavam fazendo coisas assim terríveis dentro do templo. Então, nós precisamos ficar atentos, porque a maneira de eu honrar a Deus é eu obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente achando que está honrando, mas está desonrando a Deus aí, ó, em vários princípios, em várias áreas. E nós precisamos ficar atentos, porque às vezes a gente acha que não tem problema, que não faz mal, porque nós estamos na graça, e hoje na graça Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bonzinho, querido, Deus é um Deus bom, Ele continua sendo bom, sim, a misericórdia dEle é a cada dia, mas escuta, Deus continua também exercendo juízo. Deus, Ele quer que os filhos, como eu já falei, nós como filhos continuemos a honrá-lo, e para honrá-lo nós precisamos ficar atento à sua palavra, os seus mandamentos, os seus princípios. Eu tenho dito, nós não podemos brincar com Deus, não é? Nós temos que levar a sério. Então, que a gente possa ter esse entendimento, que possamos honrar a Deus, tentando e a todo dia, cada vez mais, obedecendo os seus princípios e a sua palavra. Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.